Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do professor Roberto Feitosa, e mais uma aula de Geografia. E hoje nós vamos ter um tema bem interessante. Porém, eu vou trazer aqui o meu amigo Daniel, que vai apresentar para vocês do que se trata a aula de hoje. Daniel, pode vir, Daniel, é com você. Fala, pessoal! Tudo bem? Professor, oi. Oi, direção, tudo bem? Oi, mais. Oi, câmeras. Pessoal, a aula de hoje vai ser sobre as paisagens quilombolas e indígenas. Isso aí? É sim, mas Daniel, como se dá? Como vai ser dada essa aula? Ah, é simples. Nós vamos perceber, além das paisagens que a gente pode ver, a questão do que nós podemos ouvir, sentir, perceber é a percepção sensorial da paisagem. Ai, palavra difícil. Falei certo? Falou sim, Daniel, muito bem. Então, obrigado. Professor, segue a aula aí. Tchau! Muito obrigado, Daniel. Então, como o nosso amigo explicou, nós hoje vamos trabalhar o conceito de paisagens indígenas e as quilombolas. Porém, a gente tem que primeiro entender o que é uma paisagem. Sobretudo, paisagem cultural, porque a gente estuda o seguinte: a paisagem é tudo aquilo que a gente pode ver, a gente observa, isso é uma paisagem. Porém, a gente pode se aprofundar mais nesse conceito. Como assim? É simples. A paisagem cultural, ela tem a ver não só com a questão estética que a gente consegue enxergar. Por exemplo, eu sei que aqui é uma paisagem europeia porque as construções aqui das casas, né, a arquitetura lembra bastante alguns povos europeus ou asiáticos. Porém, vai muito mais além disso. E como nós vamos falar aqui sobre a questão da paisagem, as paisagens indígenas, né, por exemplo, as ocas, né, as aldeias, a questão dos quilombos também, a gente vai perceber que essas paisagens são compostas também pelos seus sons, pelos seus movimentos, pelos seus instrumentos e também por toda a questão, que nem foi falado, da percepção sensorial, que tem a ver com os nossos sentidos, tudo aquilo que a gente consegue perceber, ver, ouvir, cheirar, sentir, tá ok? Então, vamos ao nosso primeiro slide, vamos lá? Paisagem cultural e percepção sensorial. Você consegue distinguir os elementos da paisagem, da figura? Ao ver a imagem, você consegue perceber os movimentos e o som ao fundo? Olha só essa imagem. Você consegue perceber o tipo de som que está sendo tocado ali, os movimentos também? Consegue perceber? Então, todos esses elementos, eles compõem o que a gente chama de paisagem cultural, ok? Então, alunos, como nós podemos ver, né, lá no slide, a questão das paisagens indígenas, né, e as quilombolas também, a gente pode trabalhar não só na questão estética, na questão das construções, mas também os sons, né, e as percepções que nós podemos ter em torno desses ambientes, tá ok? Então, vamos ver mais um exemplo no segundo slide, vamos lá? Olha lá, paisagem cultural indígena e paisagem cultural quilombola. À esquerda, a gente pode perceber, por exemplo, tem lá, né, tem a paisagem, tem as construções, as habitações, né, desse povo indígena. Porém, você pode perceber pela imagem que estão executando uma dança, né, e tocando um instrumento. Então, e à direita também temos ali a paisagem, temos as pessoas em volta ali de uma área, né, temos as vestimentas, temos instrumentos também, e também está sendo entoado algumas canções que se referem às matrizes africanas, tá ok? Então a gente pode perceber, a imagem ela é estática,
Mas se nós estivermos ali, a gente poderia perceber os sons, né? Toda a questão que permeia esse ambiente, né? Essas paisagens que a gente está falando agora. Então, alunos, como a gente pôde perceber, né, a questão da paisagem cultural, né? Estou me referindo à paisagem humana, à paisagem antrópica. Nesse caso aqui, é mais a questão da paisagem cultural. Mas por quê? Porque ela faz menção às características culturais de um povo. Como aqui, que a gente está falando sobre a questão agora, né, da cultura indígena, a gente está falando sobre a paisagem indígena dentro de todos os aspectos, tanto os estéticos, como os culturais, como os musicais e os religiosos também, tá ok? Vamos ver agora que exemplos da questão estética, né, da paisagem de uma comunidade indígena. Vamos lá, próximo slide. Olha lá, formação paisagística indígena. Então, temos ali à direita, né, uma oca, um tipo de construção, sendo que essa não é a única, tá? A gente costuma ver muito em filme, em desenho, como se todos os índios tivessem a mesma formação de casa e de habitação, o que não é verdade. À esquerda temos ali uma formação de uma aldeia, tá? Tem vários formatos, algumas têm formato circular e outras têm um formato de ferradura, tá ok? Nós podemos ver, né, até agora, a questão estética, né, que compõe os elementos da paisagem cultural indígena. Nós vamos ver e ouvir ainda na aula de hoje alguns sons que compõem esses elementos, tá ok? Não sai daí não. Eu vou entrar agora na questão que a gente citou aqui sobre a questão da instrumentalização da paisagem indígena. Vou pedir para vocês observarem esse próximo slide. Tá vendo aí? Instrumentos musicais indígenas brasileiros. Eu dei aqui alguns exemplos de apitos, né, e flautas. Tem a flauta enauenê, não sei se eu pronunciei correto, flauta uruá e apitos de sons de pássaros de versos, e também tem alguns chocalhos que são usados na música indígena. E se você observar bem, né, esses instrumentos, eles tinham uma função muito bacana de imitar os sons ou as vozes da natureza e também na questão dos pássaros, né, para atrair os pássaros e tal. Vamos ouvir agora alguns exemplos, tá? Eu quero que você veja essa imagem. Agora você vai ter uma experiência sensorial da paisagem. Você está vendo ali, né? Tem a paisagem, tem as pessoas ali. Vamos ouvir agora o som 1. Vê se você consegue ser, assim, ouvindo esse som e olhando a imagem, se você consegue se sentir dentro dessa paisagem. Agora vamos ouvir um segundo som agora, de um chocalho, que no caso, a parte interna, eles colocam semente para fazer esse efeito sonoro. Então, vocês puderam perceber, né, que quando a gente usa todos os sentidos, né, a visão, a audição, né, no caso, a gente pode também ter alguns alimentos, né, que o cheiro e o sabor remetam a um tipo de ambiente, um tipo de paisagem cultural, né? Então, a gente pode perceber como que esses elementos, eles compõem toda a questão, né, da paisagem cultural
cultural, como a gente foi falado na aula de hoje. E vamos sair agora um pouco na questão indígena, vamos entrar agora um pouquinho na questão dos quilombolas, tá ok? Então, alunos, a gente aprende, né, que os quilombos eram ambientes onde as pessoas que eram escravizadas se refugiavam, né, fugindo da questão da perseguição, da escravização, né? Então, era um ambiente em que os negros eles se reuniam para tentar viver, né, e combater esse sistema opressor. Ainda hoje existem resquícios, né? Existem descendentes desses quilombos, né? E os quilombolas são os que moram nos quilombos. A gente vai ver agora, no próximo slide, a estrutura paisagística dos quilombos, ontem e hoje, tá? A gente pode ver ali à esquerda uma representação, né, numa imagem de um quilombo. E a outra imagem, ela mostra um quilombo hoje em dia. Você pode perceber que boa parte desses quilombos, sobretudo os mais afastados, né, eles têm um aspecto muito rural, tá ok? A gente pode aí ter essa questão aí da diferença da imagem paisagística. E também vou comentar aqui na questão da instrumentalização africana, né? Nós temos vários instrumentos, vários elementos da música africana que foram incorporados, né, à nossa cultura, e a gente vê isso através das músicas, né, e dos instrumentos também. Vou mostrar aqui mais um slide. Vamos lá. Que instrumentos musicais afro-brasileiros? Aí, então, eu dei dois exemplos, a cuíca, né, e o reco-reco. Temos também o agogô, temos o atabaque, tá ok? Vamos ouvir agora alguns sons que nos remetem à cultura africana, ok? Vamos agora ao terceiro som. Vamos agora ouvir um quarto som. Vamos lá, presta atenção. Então, vocês percebem que ao ouvir o som, você meio que transportado a um outro ambiente. Se você fechar os olhos e ouvir o som, você quase que consegue se transportar para aquele ambiente, para aquela paisagem cultural, tá ok? E para eu fechar a aula, né, é importante a gente comentar sobre algumas heranças culturais, né, que o Brasil desenvolveu graças à cultura africana, que seria a capoeira, né? E um instrumento que é bastante usado, que é o berimbau. Esse instrumento, ele é de origem africana, porém, lá ele tem uma outra função. Aqui, ele é mais usado para acompanhar, né, o ritmo, né, da arte da capoeira, que mistura um pouco dança e luta, né? E essas técnicas elas foram criadas, né, entre outros aspectos, para manter as raízes e as tradições dos povos africanos, tá ok? Vou mostrar mais um slide, vamos lá? À esquerda temos aí duas pessoas usando o instrumento berimbau e à direita uma roda de capoeira. A imagem é estática, mas eu vou pedir agora para colocar mais um som. Aí você consegue, ouvindo o som e vendo a imagem, você consegue perceber, você consegue até imaginar, né, os passos e os movimentos. Vamos lá? Vamos ao próximo som.
Então, pessoal, essas foram as características sensoriais da paisagem cultural. Espero que vocês tenham gostado bastante. Agora vamos, como sempre, né, vamos encerrar com o nosso desafio. Vamos lá? Qual será o desafio de hoje? Vamos ver. A paisagem é muito mais do que podemos ver. Também se refere a sentir, ouvir, cheirar, enfim, ter várias percepções do ambiente que nos rodeia. Isso é ainda mais visível na cultura indígena e quilombola. Esse tipo de paisagem que tem a ver com o que vemos e sentimos e que faz parte da produção de uma determinada sociedade é conhecida como... Então, tudo isso que eu falei, a questão da percepção, dos sons, da estética, que ela tem a ver com a paisagem natural, paisagem rural ou paisagem cultural. Ok, vamos ver a resposta. Paisagem cultural, ok? Então, alunos, espero que tenham gostado bastante dessa aula. Nos vemos nas próximas videoaulas. Acessem o aplicativo Rio Educa, tá ok? Então, até a próxima!